Olá, então para auxiliar vocês nesses primeiros exercícios, eu vou resolver aqui o exercício número 1, proposto aqui no slide. Então o exercício pede para a gente fazer um programa. Esse programa vai ler dois valores inteiros do teclado. Em seguida vai realizar a subtração do maior pelo menor e apresentar o resultado na tela. Então vamos lá para a plataforma, para o ambiente de desenvolvimento Tiny. Vou criar aqui um arquivo .c e vou chamá-lo de aula 3, exercício 1. Então, criei aqui o arquivo com esse nome. Isso aqui que aparece entre o parênteses aqui do main pode ser retirado. Isso nesse momento não é importante, a gente se ater a esse detalhe e a gente pode começar. Então, quais são os dados de entrada do nosso problema? Então, o problema pede para a gente realizar a subtração do maior número pelo menor, dados dois números inteiros. Então, os dados de entrada vão ser dois números e a saída, o dado de saída do nosso programa vai ser o resultado da subtração. Então, como na descrição do problema já é informado que os números são inteiros, o primeiro passo é declarar duas variáveis do tipo inteiro. Então, lembrando que quando a gente faz a declaração de uma variável, o primeiro passo é informar o tipo da variável. Nesse caso, como são variáveis inteiras, a gente usa o int para informar que a variável vai ser do tipo inteiro e em seguida o identificador. Então, lembrando que identificadores de variáveis não podem começar por número, não podem conter alguns tipos de caractere, como circunflexo, a porcentagem, interrogação. Então eu vou declarar aqui como número 1 e número 2, certo? Além disso, o nosso programa ele tem que identificar, dados esses dois números, o maior, qual deles é maior e qual deles é menor. Eu vou utilizar aqui duas variáveis que eu vou chamar de maior e menor, certo? Para armazenar esses valores, certo? Para a gente não alterar o conteúdo das primeiras variáveis que vão ser utilizadas na leitura. Então eu vou chamar aqui maior e menor, certo? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer a declaração das variáveis que a gente vai utilizar no nosso programa. Lembrando aqui que como dado de saída, deve ser exibido o resultado da subtração. Então eu vou colocar aqui uma nova variável, também do tipo inteiro, que eu vou chamar de resultado. Então aqui já declarei todas as variáveis que a gente vai utilizar. Então o próximo passo agora é obter os dados de entrada. Então é fazer a leitura dos números. Então eu vou utilizar a função printf para solicitar ao usuário que seja informado dois números. Então digite o primeiro valor Então, lembrando que o printf é uma função que ela é fornecida e implementada aqui nessa biblioteca stdio.h e normalmente ela serve para fazer a exibição de uma mensagem na tela do computador e a mensagem que vai ser exibida ela é delimitada por aspas duplas, certo? Além do uso dos parênteses aqui. Então, nesse caso aqui, está sendo pedido para o usuário digitar um valor. Então, agora eu posso utilizar aquela função scanf para fazer a leitura do primeiro número. Então, scanf. E esse scanf ele tem dois componentes. O primeiro componente, também utilizando aqui os parênteses, O primeiro componente é delimitado aqui pela string de controle, ou seja, quando a gente pensa em string, a gente utiliza as aspas duplas.
E aqui nessa string de controle a gente tem que informar o tipo do dado que vai ser lido. Como eu vou fazer a leitura de um número inteiro, a gente pode utilizar o %d, que é o código associado ao número inteiro. A gente também poderia utilizar o %i, certo? Então, separado da vírgula, a gente vai informar agora o endereço de memória onde esse valor vai ser armazenado. Então, como a gente vai utilizar a variável número 1, a gente informa aqui o nome da variável e antes do nome da variável a gente informa o i comercial que representa o endereço, que vai ser obtido o endereço de memória dessa variável número 1. Lembrando que as variáveis elas representam um pedaço da memória e que esses valores que vão ser lidos vão ser armazenados em algum local da memória do computador, certo? Então o i comercial ele serve aqui nesse caso para obter o endereço de memória dessa variável número 1. E esse valor que vai ser lido vai ser armazenado nesse endereço. Então depois a gente pode repetir esse processo, aqui informando, pedindo para digitar o segundo valor. E uma ressalva aqui é a utilização do /n, que vai fazer uma quebra de linha. Se a gente não utilizar esse /n, primeiro vai ser lido, vai ser informado, digita o primeiro valor, e na mesma linha vai ser informado aqui a segunda mensagem, digita o segundo valor. E quando a gente quando a gente utiliza o /n, é como se a segunda mensagem fosse exibida na linha abaixo da primeira linha. Então serve para dar uma quebra de linha mesmo, como a gente faz lá em processadores de texto, certo? E nesse caso aqui a gente deve informar a segunda variável onde o valor vai ser armazenado. Então nesse caso aqui, os dados de entrada já estão sendo lidos, né? E agora a gente pode verificar qual deles é o maior e qual deles é o menor. Para fazer isso, a gente tem que utilizar aquela estrutura condicional. E nesse caso, a gente vai utilizar a estrutura condicional completa, certo? A gente tem duas possibilidades. Então, a primeira possibilidade é justamente essa aqui. Como a gente vai utilizar a estrutura condicional completa, não sei se você lembra da aula, ela tem essa estrutura, né? If, entre parênteses, vai ser colocado aqui a condição, abre chaves, fecha chaves. Então essa aqui é a primeira possibilidade. Se não, né, se essa condição que a gente vai colocar for falsa, então vai ser executado o que está aqui dentro desse else, né, desse segundo bloco aqui. Então a gente tem essas duas possibilidades. Então eu quero saber, dados dois números, qual deles é maior. Então, como eu tenho duas variáveis, número 1 e número 2, basta que eu verifique se o número 1, se o valor que está armazenado na variável número 1 é maior do que o valor que está armazenado na variável número 2. Então, se isso aqui for verdade, então eu posso utilizar a variável maior para armazenar o conteúdo da variável número 1. Então, eu posso fazer essa atribuição aqui. Então, e além disso, se o valor que está armazenado no número 1 é maior do que o valor que está armazenado no número 2, além do maior receber o número 1, eu posso também fazer essa atribuição aqui. Menor recebe o número 2. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando essa minha estrutura condicional para verificar qual desses números é maior. Então, a primeira verificação é saber se número 1 armazena um valor maior do que o valor armazenado em número 2. Se isso aqui for verdade, se essa expressão aqui retornar verdadeiro, então eu posso armazenar, eu posso salvar o conteúdo de número 1 na variável maior e posso salvar o conteúdo de número 2 na variável menor. Se essa condição aqui for falsa, se isso aqui retornar um falso, quer dizer que o maior valor entre os dois números está em número 2. Então aqui eu posso fazer o contrário. Eu posso atribuir à variável maior o valor que está em número 2 e posso atribuir à variável menor o valor que está em número 1, certo?
Então percebam que a gente está utilizando essa estrutura condicional completa para tratar duas possibilidades, né? Eu posso ter que ou um número é maior do que o outro, ou o segundo número é maior do que o primeiro. E para cada condição dessa eu faço coisas diferentes. É o que eu estou fazendo aqui nessa estrutura de condição. E por fim, a gente deve exibir o resultado da subtração do maior pelo menor. Então eu vou utilizar a variável resultado, que eu havia declarado aqui em cima, e vou dizer que maior recebe recebe o resultado da subtração do maior pelo menor. Então aqui eu estou armazenando na variável resultado o resultado dessa subtração aqui, certo? E por fim, a gente deve exibir o resultado dessa subtração, e para exibir esse resultado a gente utiliza a função printf. Então, lembrando aqui que a mensagem, né, do printf tem que estar entre aspas duplas. Então, vou botar aqui o resultado da subtração foi. Então, como vai ser um valor inteiro, a gente utiliza aqui o %d, o código %d, para dizer que vai ser informado aqui um valor inteiro. E nesse caso a gente vai separar aqui a mensagem que vai ser exibida com o uso da vírgula. E nesse caso, como a gente está informando aqui o %d, a gente informa aqui qual a variável que vai ter o seu valor exibido nessa mensagem aqui. Então, vou colocar aqui um /n também, para não ficar na mesma linha do digito segundo valor. E agora nós podemos compilar e executar esse código para ver se ele realmente está funcionando como deve. Então, vem aqui, ó, build, compilo. Então, é informado aqui que a compilação foi finalizada com sucesso e agora nós podemos executá-lo. Vou executar aqui no meu teclado o botão F5. Então, aqui, como a gente especificou, está sendo pedido para o usuário digitar o primeiro valor. Vou digitar o valor 5, deu um Enter, e agora ele está pedindo para o usuário digitar o segundo valor. Vou informar o valor 10. Então, nesse caso aqui, o valor 5 foi atribuído à variável número 1, o valor 10 foi atribuído à variável número 2, e nesse caso, como os valores foram inseridos em ordem decrescente, a variável maior recebeu aqui o valor 10 e a variável menor recebeu o valor 5, certo? Ele entrou nessa segunda condição aqui, nesse else. Por quê? Porque o 5 não é maior do que 10. Então, nesse caso, o maior recebeu 10 e o menor recebeu 5. O resultado teve como valor o 5 e o resultado da subtração foi 5. Certo, pessoal? Então, só para ilustrar aqui um fluxo alternativo, eu vou informar os valores em ordem crescente, só para a gente verificar. E o resultado da subtração também teve valor 5, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro esse exercício. O segundo exercício aqui do slide eu vou deixar para você tentar em casa. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato ou tente tirar com um colega seu. E além desses exercícios que a gente está vendo no slide, eu também gravei alguns conteúdos, algumas aulas para resolução de exercício, certo? Os exercícios que eu estou resolvendo, eu estou obtendo nessa plataforma aqui, o RI, Online Judge, que tem uma série de problemas cadastrados, problemas desde o nível iniciante até um nível mais avançado, e é uma plataforma que ela recebe a sua solução para um problema e verifica se essa solução está correta. Então, existem aqui vários problemas para você ir estudando e praticando e poder se aprimorar cada vez mais dentro da linguagem de programação que você está estudando, no nosso caso C. E para cada problema desse, existe uma descrição, um formato da entrada que
que é esperado, no formato da saída que é pedido, e existem muitos problemas cadastrados. Além dessa plataforma RI, também existem outros, certo? Mas é interessante que, além desses problemas que a gente vai vendo, né, nas aulas, para ilustrar os conceitos, você pratique bastante, porque só praticando que você vai fixando os conceitos vistos nas aulas e poder realmente ir exercitando e melhorando o seu entendimento nos conteúdos. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Até os próximos exercícios ou a próxima aula, certo? Um abraço, até mais.